Olá, Margaridas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam mais uma vez bem-vindas a mais um vídeo do canal Margaridas. Bom, eu não tinha muita ideia do que falar essa semana, porque eu vi vários vídeos, tinha muitos assuntos que eu gostaria de falar, mas na hora que a gente vai gravar nenhum assunto vem, né? Eu tava preparando alguma coisa, mas sempre fico em dúvida do que eu devo falar. E o que apareceu pra mim muito essa semana nas minhas redes sociais foram muita demonstração da ignorância dos nossos jovens. Muitas pessoas lutando por coisas que não precisam ser lutadas. Muitas pessoas levantando bandeiras e fazendo algazarra por coisa que não precisa. Enquanto a gente precisa de pessoas que façam a diferença na nossa sociedade, a maior parte dos nossos jovens está mais interessado em seguir um grande influenciador, adquirir um artigo de luxo ou ficar rico, né? Não temos mais aquele interesse do trabalho, do estudo, não visível. E essa semana eu vi um vídeo de uma menina que chegou no TikTok e começou a falar a opinião dela, que cabelo crespo não me desce, não gosto de nariz chato, boca grande. E eu vi muitas pessoas defendendo a parte ofendida desse vídeo, né? Que era um claro vídeo de racismo, o que eu acho super errado, né? E pra quem não me conhece pessoalmente, a minha mãe é negra, então eu me sinto ofendida também, né? E muitas vezes eu vejo que a internet hoje é a terra de ninguém. Muitas pessoas expressam suas opiniões, falam o que devem e o que não devem, e não gostam de ser repreendidos quando fazem algo que é errado. E eu vejo que os nossos jovens cristãos estão assim hoje em dia. Muitos jovens cristãos estão ganhando a internet, ganhando coisas pela pauta de ser cristão. Ser cristão hoje em dia é moda, né? Todo mundo quer ser crente. E ninguém quer servir a Cristo de verdade. Isso é muito triste, porque muitos dos nossos jovens, muitos dos jovens que estão começando, estão já se desviando do verdadeiro evangelho porque seguem pessoas que falam e pregam um evangelho distorcido. Nos meus stories, não sei se foi essa semana ou semana passada, eu postei um vídeo de um pregador que eu gostava muito, que ele distorce muito o evangelho. Ele diz que se ele olha a Deus, ele não se sente inferior a ele. Outros pregadores que eu gostava bastante do TikTok, principalmente, dá pra ver que tem agido de forma mais de acordo com o seu ego, de acordo com o seu eu, do que com os princípios de Cristo. E aí me trouxe à memória aquele vídeo que eu fiz de renunciar sonhos e coisas. E aí eu pergunto pra mim mesma, será que esses jovens que estão influenciando os jovens cristãos hoje em dia, eles estão renunciando coisas em nome de Deus? Eles estão deixando de viver o que eles querem e fazendo o que eles devem? E essa semana eu fiquei muito reflexiva sobre isso. Foi algo assim que eu achei que seria importante falar, porque não porque não tem pessoas dizendo ou falando, mas sim porque muitas pessoas estão deixando de lado. Eu quero muito continuar a fazer os vídeos do canal e às vezes eu fico muito assim, sabe, eu quero fazer algo, eu quero fazer uma coisa diferente, mas eu fico assim, será que vale a pena eu me esforçar em trazer o conteúdo? Eu não tenho muitos inscritos, não tenho muitas pessoas que vão me seguir, vão ver isso, será que eu devo continuar? E eu toda semana me pergunto a mesma coisa, e toda semana Deus me toca pra falar alguma coisa, me mostra algo pra dizer, mesmo que seja uma opinião pessoal. Eu prefiro dizer, prefiro falar do que deixar o canal de lado. Eu sei que eu tenho negligenciado isso porque é algo difícil pra mim. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa que não gosta de comunicação, não gosta de papo com pessoas que eu não conheço. É difícil eu me comunicar espontaneamente com alguém que eu não conheço, só se é estritamente necessário.
E Deus tem me tratado isso porque eu percebi que provavelmente o meu chamado para Ele é falar com pessoas, é tratar sobre isso. E eu percebi que eu não fiz nenhum vídeo falando sobre aquilo que eu sempre fui usada para Deus para falar para as pessoas, que é relacionamentos. Eu nunca estive em um relacionamento, digamos, casal, né? Mas amizade já tive algumas. Em todos esses relacionamentos, eu tive alguns ensinamentos que eu carrego comigo e eu sou uma pessoa muito analista. Eu tenho muito esse lado analítico, vamos dizer. Eu gosto de analisar tudo, né? Gosto de sempre estar fazendo análises das coisas que eu vejo, que eu escuto, que eu leio, e eu tento assimilar isso a experiências que eu já tive. E muitas vezes na escola, meninas vinham me pedir conselhos de relacionamento, de namoro, não de amizade. E eu nunca tive um namoro, eu não posso dizer que eu tenho experiência nisso, eu não tenho uma vivência pra poder falar de forma, né, que a pessoa vai ter credibilidade no que eu falo. Porém, muitas delas vinham me pedir conselho de namoro, vinham me pedir conselhos de como eu devo tratar meu namorado, como eu devo fazer, o que eu devo fazer, será que ele presta, será que não presta. E às vezes eu falava o que eu pensava, e eu sempre estudei muito sobre relacionamento, sobre namoro cristão, porque eu tinha na minha cabeça assim, eu sei que eu não namoro, mas quando eu for namorar, eu vou saber fazer o que é certo, eu não vou fazer o que é errado. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso e a ler sobre isso, inclusive eu tinha um livro digital que era os 10 passos do namoro cristão. E tem todos lá as listas assim, e eu sempre usava aquilo como base pra falar com as minhas amigas. E a maioria das vezes dava certo. Mas acho que foi o dia que Deus me mostrou mais que aquilo era o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer pras pessoas. Foi quando um dia eu cheguei na sala, tinha uma amiga minha que estava namorando um rapaz não muito, né, confiável, pode-se dizer. Ele chegou e falou assim, eu cheguei pra ela e falei assim, amiga, toma cuidado, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa com seu namorado no recreio, assim, só, tipo, fica ligada. Ela achou super estranho e não deu bola pra mim. Fui pro recreio, e aí eu tava com uma outra amiga, que tava numa outra sala, que é uma amiga de época já, e fiquei com ela e tal, e ela foi com o namoradinho dela, e eu não ia ficar segurando ela, né, então fiquei com a minha outra amiga. Eu voltei do recreio, ela estava de cabeça baixa na carteira, chorando. Eu falei, Deus do céu, o que será que aconteceu, né? Eu tinha me esquecido do que eu tinha falado pra ela quando eu cheguei da escola. Ela chegou e disse que o namorado dela terminou com ela pra ficar com uma menina de 13 anos de idade. Aí eu, amiga, o que aconteceu e tal? E aí ela veio e falou, a culpa é sua que falou aquilo, por que você falou aquilo? Eu falei, eu disse que ele não era uma pessoa boa assim, inclusive eu não tenho mais contato com essa menina. Ela já mora até em outro estado, em outro lugar, acho que até em outro estado já tá, não sei. Não lembro muito bem onde ela tá morando. Mas eu percebi que naquele dia eu falei, eu acho que Deus quer me usar pra relacionamentos. Porque eu vejo coisas do relacionamento das pessoas, não só namoro, amizade, mas entre pai e filhos também, que aquilo me incomoda e ninguém fala, ninguém dá educação nesse sentido dentro da igreja. E eu falo, será que eu vou ter que começar no meu centro, né, no meu centro de comunidade ou coisa assim? E eu fiquei meio preocupada na época. E eu lembro que eu sempre falava pra mim mesma que eu não vou me casar com pastor, eu não vou ser pastora, porque eu sou filha de pastor, eu sei qual é a carga que um pastor carrega. E os filhos de pastor que estão me assistindo sabem muito bem como é difícil ser filho de pastor. Sabe, além de ser o tempo todo observado, você é julgado por coisas sem sentido. Se você usa uma roupa, se você fala alguma coisa, se você come uma coisa, ou bebe, ou assiste alguma coisa, muita gente vai te julgar por isso. E é um pouco chato. Mas, né, é ossos do ofício, vamos dizer assim. E aí eu vivia com isso na cabeça, que eu não vou ser pregadora nem nada. Só que passou uns anos, já tava aqui em Garuva, e uns tempo atrás eu tava realmente pensando, Deus, será que eu vou ter que estudar teologia? Será que eu vou ter que ser pastora? Será que é isso que o Senhor quer de mim? Porque, gente, eu tava sentindo vontade de pregar e eu não sou o tipo de pessoa que gosta de falar em público.
Em trabalhos de escola, eu era o mínimo possível de falar, eu falava. Se eu pudesse, eu virava o tripé que segurava o cartaz ou ficava só passando os slides, mas a maioria das vezes eu falava. E contra a minha vontade, eu tinha que me expressar. Isso sempre foi uma grande dificuldade pra mim, porque eu sempre fui tímida, eu sempre fui na minha, mas eu era comunicativa antes. Mas depois do ensino médio, quando a gente começa, né, a crescer, a ficar mais velho, eu comecei a me retrair nesse sentido de expressar. E eu não gosto de falar em público. Falar pra uma câmera é muito mais fácil, você tá sozinha dentro de um quarto com o celular ligado e tá falando. Mas não tem ninguém realmente te assistindo ao vivo. É diferente. Eu comecei a prestar atenção que isso não era uma coisa de mim. Então eu falei, Deus, olha, eu não sei se o Senhor quer que eu me torne pastora, mas eu não quero isso. Eu não quero me casar com pastor, eu não quero isso. E eu sempre tive essa visão de que eu não queria esse peso pra mim. Uns meses atrás, um mês e meio atrás, eu tava vendo uns stories de uma das pregadoras que eu sigo, que é a Fabiola Mello, que eu vou sempre citar ela aqui nesses vídeos. E ela tava falando sobre quando ela tava prestes a fazer 30 anos de idade e ela queria muito ser mãe. Ela já tinha perdido 3 gestações e tudo mais. Quem não conhece a Fabiola, siga ela nas redes sociais e entenda a história e o testemunho incrível que ela tem. Principalmente mães, né, vão se identificar ou se sentir inspiradas por ela. Eu, como uma futura mãe que habita em mim, eu espero ser um dia, eu já tomo isso como algo assim de inspiração. Não só pra isso, mas pra outras coisas também. E ela tava falando lá que ela nunca ia fazer com que os filhos dela se tornassem filhos de pastor. Só que ela teve que se mudar pra Maceió e eles iam comandar uma igreja, ela e o marido dela. Eles iam se tornar pastores. Então ela começou a lembrar de todas as vezes que ela falou isso. E porque ela foi uma filha de pastor, vamos dizer, traumatizada. Acho que todo filho de pastor tem um pequeno trauma, né, nesse sentido. Porque o pastor, pai dela, ele era muito ativo na igreja. Então ele ficava muito na igreja e pouco tempo em casa. E ela falou que os filhos dela não seriam filhos de pastores. Mas na situação que ela estava, o filho dela seria sim filho de pastor. Porque Deus queria que ela fosse pastora numa igreja. Então ela começou a pedir perdão e a renunciar todas as vezes que ela falou isso. E quando ela estava falando nesse vídeo, ela já estava gestante de acho que 7 meses do filho dela que já nasceu agora, o Efraim. E eu olhei assim, eu falei, gente, isso é pra mim. Porque eu sempre disse, eu não vou ser mulher de pastor, não vou ser mulher de missionário, não vou ser mulher disso. Porque eu sempre vi, o meu pai, ele tem uma carga muito grande espiritual por conta da responsabilidade que é um pastor cuidar de uma igreja. Então, eu fiquei um pouco, né, assim, não vou fazer isso com os meus filhos ou com a minha vida, né? Não quero ser esposa de pastor. E eu falei, Deus, se tu queres que eu seja esposa de pastor, então trabalha comigo. Eu fico pensando assim, se é da tua vontade que eu seja esposa de um pastor, vamos dizer assim, uma pessoa que é ativa na igreja, não necessariamente de um pastor, mas uma pessoa que é ativa na igreja, sabe? Uma pessoa que vive pra isso. E eu tinha medo disso, eu tenho medo disso, porque eu sei o quão desgastante é pra você se responsabilizar com coisas que é da igreja, porque é uma carga espiritual muito forte, você tem uma responsabilidade muito grande. E isso me assusta de certa forma, porque eu, como filha de pastor, eu sei que tudo que eu faço, as pessoas estão me observando. Eu sei que tudo que eu fizer, os jovens da minha igreja vão olhar e vão falar, se a filha do pastor pode fazer, eu também posso fazer. E eu sei que isso é um exemplo. Sendo ruim ou bom, é um exemplo. E eu não quero ser um exemplo ruim. E eu não quero que as pessoas me tomem como exemplo. Mas nós devemos agir assim como Paulo falou, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então eu tenho que imitar Cristo. E não é fácil imitar Cristo. Imitar Cristo é quase uma tarefa impossível, porque Ele é perfeito. E nós nunca vamos chegar nem nos pés dele de perfeição. Então,
Pra mim sempre foi muito difícil, eu sempre tive essa visão. Só que muitos jovens não têm essa visão de que somos exemplos, né? A dicção de milhões, gente. Desculpa, tô me acostumando com o novo aparelho. Mas assim, eu vejo que os jovens de hoje em dia são muito ignorantes. É a geração do tanto faz, não tem nada a ver. Gente, o seu tem nada a ver pode ser uma porta pra você ir pro inferno. Nada a ver já levou muita gente pro inferno. Ai, tanto faz, já levou muita gente pro inferno. Ah, isso é besteira, já levou muita gente pro inferno. Porque essa geração de hoje é tão materialista, no sentido a gente se prende tanto ao que tá aqui e não o que tá lá, né? O que tá no céu, o que a gente precisa estar constantemente se alimentando. E eu sou uma das que está tão materializada, porque eu comecei a trabalhar e eu me vejo o tempo todo no trabalho. Eu só chego em casa às 5 da tarde, 5:30 da tarde. Eu parei de estudar coreano, que é uma coisa que eu amo estudar. Parei de estudar música, parei de me interessar por outras coisas. Eu chego em casa, meu cansaço mental, meu estresse mental é tão grande que eu não consigo, sabe, desligar e fazer o que eu tenho que fazer um devocional. De manhã eu acordo cansada, eu não tenho disposição para fazer o devocional, porque meu devocional é pobre, eu não tenho tempo de qualidade com Deus, sabe? E eu fico, gente, quando é que eu vou poder, sabe? E eu fico esperando o momento certo, e isso não vai acontecer. O momento certo nunca vai chegar se você não parar de pensar que o momento certo ainda não chegou e fazer do momento ruim um momento bom. Isso é difícil. A batalha espiritual que nós cristãos, principalmente os jovens dessa nação, estão tendo é tão grande. E é uma coisa assim que eu falo, Jesus, por que, sabe? E aí eu vejo os acontecimentos e as coisas acontecendo. Tem pessoas não cristãs abrindo os olhos, e isso é uma coisa que eu agradeço a Deus, porque muitos jovens não cristãos se pronunciam sobre coisas e eles falam que, gente, é mais do que nunca visto que Jesus está voltando. E eu nem cristão sou. Já vi vários vídeos assim de jovens falando isso. Eu sei que muitas vezes pode ser faísca de um momento, mas muitas vezes isso pode ser o início de uma chama que não se apaga dentro do coração de uma pessoa. Quando eu vi essa notícia dos acontecimentos que estavam tendo no Rio de Janeiro, sobre aquele show da Madonna, o que estava acontecendo no Rio Grande, com aquelas enchentes, aquelas toneladas e toneladas de lama que chegaram na casa das pessoas e muitas pessoas morrendo, casos horríveis de pessoas vendo corpos boiando, o cheiro que estava na cidade, provavelmente porque os corpos já estavam entrando em decomposição. E eu vi uma pregação de uma mulher falando sobre um acontecimento que muita gente não se lembra, que Billy Graham uma vez estava na sua caravana, né? Ele estava orando por diversas bandeiras, e uma hora ele parou em cima da bandeira do Brasil e disse que ele veria um grande avivamento acontecendo nessa terra. E eu acredito nisso, porque eu vejo que o Brasil é um dos países que, vamos dizer assim, ainda tem menos perseguição contra cristãos. Claro, não é tão aberta assim, né? Muitas coisas são feitas no oculto, mas muitas são feitas em cima de um palco, né? Ao ar livre, como foi aquele show da Madonna. E pra mim aquilo não foi um show, né? Foi um ritual satânico e muito do bem estrelado, né? E eu penso assim, que o Brasil é um lugar de avivamento, porque somos um povo apaixonado, a gente se apaixona de verdade. Porque quando o brasileiro é citado ao redor do mundo, nós somos conhecidos pela grande felicidade, a grande alegria que temos, e muitas vezes não usamos isso. Muitos outros países dizem que nós somos tão privilegiados por não ter proibições de Bíblia. Nós não temos a Bíblia como um livro proibido, e nós não a pregamos, nós não a usamos. Deixamos num instante pegando pó. Nós não pregamos a palavra de Deus. E isso eu falo pra mim, porque o que eu estou pregando? Qual é a diferença que eu estou fazendo na vida das pessoas? Você está sendo edificado com os meus vídeos? Isso tá te levando a alguma coisa? Ou você só tá assistindo porque, sei lá, gosta do jeito que eu falo, ou coisa assim? Ou porque você é meu parente? E
isso tem me incomodado, sabe? Eu tenho visto que muitos jovens não estão fazendo nada. E aí eu falo, eu também não estou. Também não estou me mexendo. Eu faço parte da galera que não está se mexendo. E isso é muito preocupante. Esse vídeo foi meio improvisado, foi. Mas eu acredito que foi um desabafo real de que muitos jovens estão sentindo a mesma frustração que eu estou sentindo, de que parece que cada vez mais os nossos jovens estão cada vez mais interessados porque é do mundo do que é de Deus. E isso é triste porque os jovens da minha igreja se parecem muito mais com os jovens de fora do que com os jovens daqui, porque eu não estou fazendo a diferença para eles. Isso em partes é minha culpa por ser líder de jovens e não estar mostrando para eles que devemos ser fervorosos, devemos estar de acordo com a palavra. É difícil, é muito difícil você ser fervoroso na presença de Deus, porque nós humanos somos movidos muitas vezes por nossas emoções. Mas não devemos ser. Não devemos ser movidos por emoção. Não devemos ser movidos por algo que vai e passa. Devemos ser movidos pela racionalidade muitas vezes dentro do Evangelho. Isso não é errado. Se você não chora no quebrantamento da sua igreja, não significa que você não está sentindo a presença de Deus. Você sente de uma forma diferente. Ele age de forma diferente em cada um. A gente deve entender que nós jovens não devemos e não podemos deixar as coisas que estão à nossa volta nos influenciarem. É difícil porque a gente quer viver um mundo. Nós somos jovens, só se vive uma vez. Vamos experimentar as coisas. Mas devemos ser prudentes, sabe? Devemos ser inteligentes no que estamos fazendo, no que você está perdendo seu tempo, ou no que você está ganhando tempo. Já parou para pensar? Espero que esse vídeo tenha ajudado e que seja um momento de reflexão para vocês, assim como está sendo para mim. Eu não estou falando só para vocês, estou falando para mim também. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e eu espero que continuem aí pro próximo vídeo na semana que vem, que eu vou trazer uma coisa um pouco mais elaborada.